Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste e que você volte. E se é a segunda, terceira, 10ª vez que você está aqui, muito obrigado pela presença de sempre. Hoje a aula é sobre ciências da religião. Hoje eu quero comentar com vocês algumas versões do mesmo fato. O dilúvio, aquele da Bíblia. Será que aconteceu de verdade? O que você acha? Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Então vem comigo para o canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história e hoje ciências da religião. O dilúvio e as suas outras versões. Até já! Então vamos lá, pessoal, ciências da religião. Vamos falar de Gênesis 6, a história do dilúvio. As tradições dos povos antigos em todas as partes do mundo têm em comum histórias sobre um dilúvio. Só que a discussão se concentra nos relatos mesopotâmicos, já que são culturalmente mais próximos do material bíblico do que qualquer outras narrativas não bíblicas, apesar de termos várias. O relato mais famoso de todos do dilúvio é a versão babilônia, que é encontrada na biblioteca do Assurbanipal. Ele era rei da Síria, tá? No século VII a.C. E como parte do texto maior da epopeia de Gilgamesh, já devem ter ouvido esse nome. Nessa história, o Gilgamesh procura um homem chamado Utnapishtim, o equivalente ao Noé. Ele era o Noé da Bíblia, tá? Enlil, que era uma das divindades mais elevadas, ele ficou aborrecido com o barulho, com os ruídos, com a maldade que lhe chegavam da parte dos seres humanos, e ele simplesmente decide inundar a terra e destruir a todos numa inundação catastrófica. Só que tinha o Enki. O Enki era o deus das águas e ele revelou a intenção do Enlil ao mortal Utnapishtim, levando ele a construir um barco gigantesco e colocou no barco pares de animais. E ele foi instruído a não falar para ninguém o porquê desse místico projeto de construção. E Utnapishtim, ele é mais tarde levado então no ponto mais crítico a entrar no barco com a sua esposa por terríveis 7 dias e 7 noites. Utnapishtim e sua esposa, eles são balançados, sacudidos na embarcação, enquanto as águas do dilúvio cobriam a terra. Quando as águas finalmente diminuem, o barco ele para no topo de uma alta montanha. E o Utnapishtim, ele solta uma pomba, uma andorinha, ele solta um corvo e o último não voltou. Então, aparentemente, ele encontrou alimento. Então o homem desembarca e oferece generosos sacrifícios aos deuses, os quais, como gratidão, concedem vida eterna a ele e a sua esposa, por terem salvado então o futuro dos seres humanos e dos animais. Interessante essa história, né? Tem também um texto acádio de 1600 a.C. que reconta basicamente a mesma história da epopeia de Gilgamesh. É claro, exceto pelo fato de que o herói correspondente a Noé recebe o nome de Atrahasis. Uma versão suméria ainda mais antiga, a Gênese de Eridu, contém as histórias da criação e do surgimento das primeiras cidades, além do relato de um grande dilúvio. Aqui o herói é chamado de Ziusudra. E aqui, pessoal, os leitores da Bíblia vão reconhecer imediatamente as semelhanças entre os textos mesopotâmios e o texto bíblico. Claro que há diferenças significativas sobre o mesmo fato.
De acordo com a Bíblia, Deus não apenas se irritou com o ruído da humanidade, mas ele ficou profundamente entristecido com a maldade, com o pecado humano, tá bom? Além disso, o seu plano não foi frustrado pela esperteza de uma outra divindade. Neste caso bíblico, Deus mesmo decidiu preservar tanto a vida humana quanto a vida animal por meio de Noé. Gênesis também atesta um período mais longo para o dilúvio. E Noé não recebeu a imortalidade, embora Deus tenha feito uma aliança com ele. Então, presumindo-se uma data mais tardia para a composição, para a escrita bíblica. Alguns eruditos entendem que o texto mesopotâmio até pode ter servido de protótipo para a narrativa de Gênesis. Porém, a maioria dos estudiosos acreditam que o conto bíblico não é apenas uma simples adaptação das histórias mesopotâmias, e sim uma das várias versões da mesma história. As diferenças podem ser atribuídas à revelação especial que Deus concedeu aos autores bíblicos, entre eles o escritor de Gênesis, pela qual tornou conhecido o plano divino da redenção. E dessa forma, gente, as outras versões, elas oferecem extraordinárias confirmações extra-bíblicas da história do dilúvio, em vez de provas de que o relato bíblico seja um simples mito, como dizem alguns. Então, o que eu quero dizer com isso? Se há vários relatos, várias histórias em várias partes do mundo, Oriente, Ásia, se em várias partes do mundo contam exatamente a mesma história, claro que cada uma com a sua característica, o que eu quero trazer para vocês então será que houve mesmo o dilúvio? Já que várias sociedades em épocas diferentes contam a mesma história. Entendem aonde eu quero chegar? Eu não estou dizendo qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Todo mundo conta o mesmo fato. Então, será que aconteceu? Esta é a grande questão desta aula. O que você acha? Você acha que o dilúvio aconteceu? Não aconteceu? Ou aconteceu em determinadas partes do mundo? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui pra gente. Vamos fazer um bate-papo sobre isso? Tá afim? Galera, então fico por aqui neste bloco de ciências da religião, as várias histórias contadas sobre o mesmo fato, um dilúvio. Gostaram dessa aula? Se vocês tiverem gostado, agora sim, só no final da aula, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se tiver gostado, tá bom? Se não gostou, não tem problema, não precisa. Se você gostou, deixa aquele like maneiro pra gente, deixa o seu comentário, que isso faz com que o YouTube entenda que o canal Humano Mundo está sendo relevante para a história, para a arte, para a música, para a cultura, para a educação, e aí mais pessoas podem acessar o canal Humano Mundo. É assim que vocês podem contribuir com a gente. Combinado? Galera, fico por aqui mais uma vez. Canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é dia de ciências da religião, o dilúvio e as muitas narrativas sobre esse fato. Até mais.